cual se reconoce el compañerismo y solidaridad mostrada durante su paso por el Ministerio de Formación Luciferino al diácono Fernández Noriega Jacinto. Hace entrega de la distinción nuestro máximo jerarca Víctor Damián Rosso y la primera ministra Díaz Guzmán Yepes. Bom, eu vou tentar fazer esse vídeo porque a história me pareceu interessante. Inicialmente, chegou-me este vídeo, que vocês acabam de ver, e a mim me pareceu, pelo modo como me chegou, que o governo de Petro, da Colômbia, estava metido em uma denúncia muito grave relacionada ao fato de que alguns de seus ministros estivessem nessa igreja satanista. Mas não é nada disso, e eu fui, investigar sobre a história e, como investiguei, já vi um monte de coisa, achei melhor fazer um vídeo para trazer para o canal, porque, algumas coisas a gente pode apontar aqui que pode ser interessante para que as pessoas fiquem bem despertas. Vamos lá. Eu trouxe aqui, já abri aqui, deixei abertas várias páginas aqui de jornal, porque eu quero contar a história, desde o começo. Essa primeira aqui é do Info Católica, foi publicada em 2015, vejam, 30 de dezembro de 2015. Eles mostram aqui uma foto da igreja e o artigo diz: Colômbia constroem um templo para adorar a Lúcifer. Não vai dar para ler tudo, não é? Mas eu vou ler algumas coisas de cada um desses artigos. Para começar, como estamos no primeiro, vamos ler aqui esse primeiro. No departamento colombiano de Quindío, o Quindío, departamento é como se fosse uma divisão administrativa, não é? No estado, no município, não sei. No departamento colombiano de Quindío, construíram uma igreja de adoração ao diabo, segundo informa Rádio Caracol. Essa situação despertou a preocupação das autoridades e de alguns cidadãos. Por outra parte, dita infraestrutura é objeto de vigilância por parte das autoridades. São os habitantes da vereda, não sei o que é vereda, será uma divisão administrativa de lá, né, desse departamento colombiano. São os habitantes da vereda El Aguacatal, em Calarcá, quem, mais do que preocupados, estão assustados, pois em uma finca, isto é, num terreno, em um sítio, digamos assim, do setor, construíram o templo de adoração a Satanás, pelo que o comandante da polícia nessa parte do país, Coronel Ricardo Soares, disse que, se bem que a Colômbia é um país com liberdade de culto e devem se respeitar as crenças, geram temor essas práticas de que neste templo vão realizar-se. Nesse momento, esse templo não estava funcionando ainda. Já estava fundado, mas não estava funcionando. 2015, dezembro. Praticamente é do último dia de dezembro, essa matéria, 30 de dezembro de 2015. As práticas satânicas chamam nossa atenção, mas vivemos em um país no qual respeita-se a liberdade de culto. E embora estivemos trabalhando com os nossos homens de inteligência, a única coisa que podemos fazer é trabalhar com as autoridades eclesiásticas, indicou Soares, esse comandante da polícia. Disse ainda que a única coisa que se pode fazer é verificar e que se cumpra que o templo conte com as permissões e os documentos de funcionamento. Para isso, estão trabalhando com a Igreja Católica. E dão voz aqui ao tal Víctor Damián Rosso, que é o cara que fundou essa igreja. Vou ver se eu recupero aqui a foto dele. Esse aqui. Víctor Damián Rosso.
Por outra parte, Victor Damian Rosso, criador do Centro de Adoração a Lúcifer, em Quindio, falou com Rádio Blue sobre esse templo. Garantiu que é necessário esclarecer que nós não adoramos Satanás, nem fazemos sacrifícios. Nós veneramos Lúcifer. Vejam, ele faz uma diferença entre Lúcifer e Satanás, tá? Que para nós é nosso Deus. E isso não tem absolutamente nada a ver com o demônio, como alguns pensam. O dirigente do grupo, de 40 anos, esse que eu acabei de mostrar, explicou que nós não temos nada a ver com o diabo, simplesmente adoramos a Lúcifer, que é o nosso anjo de luz, que se rebelou diante do grande ditador, que para nós é Deus. Então ele considera Deus um ditador. Disse que os habitantes da zona realizaram vários protestos, porque é óbvio que em um país católico, ele mesmo reconhece, como a Colômbia, não se acostumem a alguma coisa como isso. Afirmou que a própria história, a história com H maiúsculo, tá? Que se encarregou de meter na cabeça das pessoas que o Lúcifer é o demônio, mas isso não é verdade. Ele é um ser de luz. Vejam o que diz esse cara, que a história encarregou-se de colocar nas nossas cabeças que Lúcifer é o demônio. Vejam, hoje em dia, eu tenho percebido dos teóricos da conspiração, vamos, existe conspiração de verdade, históricas, não é? Mas existe uma grande quantidade de gente funcionando aí na internet e, inclusive, escrevendo livros que, na verdade, não são sérias, não é? Muita gente que não faz um bom trabalho nesse sentido, né? E muitos, inclusive, dizem que tudo que nos ensinaram foi errado. Sim, tem gente que diz isso, que tudo que nos ensinaram foi errado, e isso não é verdade. Então, aqui esse cara se utiliza também dessa coisa para dizer que essa é mais uma mentira que nos contaram, né. Mas a mentira é dele, porque é verdade que Lúcifer é o demônio. Disse ainda: "É uma decisão pessoal ser luciferiano, por exemplo, é necessário ver quantas pessoas morreram em nome de Deus e quantas em nome de Lúcifer". O diretor da igreja luciferiana, luciferista na Colômbia, esse tal que eu acabei de mostrar, explicou que nos ritos que se fazem no centro de adoração, esses ritos são de agradecimento ao anjo da luz por favores recebidos. Sobre o financiamento do templo, ele revelou que foram as contribuições dos adoradores ao redor do mundo que permitiram a criação e a manutenção da igreja. E isso gerou polêmica no lugar, em Quindio. Insistiu em que a sua igreja não comete nenhum tipo de sacrifício humano nem animal. Em realidade, muitas vezes as autoridades chegaram aqui para buscar a forma de fechar nosso templo, mas todos os nossos papéis estão em dia, não há nada que fazer. Eles não têm nada a fazer. Deveriam tentar adorar Lúcifer e verão como muda a vida deles, disse Rosso. Essa é a matéria aqui do Ries Infocatólica. Pouco tempo depois, ó, no dia 1º, 2 dias depois, no dia 1º de janeiro de 2016, o Infocatólica veio de novo com outra e diz assim, no título: Colômbia, o bispo de Armênia adverte sobre a construção de um templo a Lúcifer. Aí diz: no passado 27 de dezembro, estava previsto que se inaugurasse na Colômbia, no departamento de Quindío, um templo em que se dará culto a Lúcifer, tal como publicamos em Inforias, foi essa que eu já li. A lei colombiana não permite a liberdade religiosa a uma entidade dedicada ao satanismo. Dessa forma, por agora, não inauguraram oficialmente o local ainda, tá? Então, em janeiro de 2016 não estava inaugurado. Pretendiam, mas não estava. Com motivo dessa notícia, a população do lugar ficou alarmada e o bispo, Monsenhor Pablo Salas Anteliz, difundiu um comunicado avaliando o fato e exercendo seu magistério com os fiéis católicos para orientá-los
diante desse tema. E aí, o jornal aqui, o Infocatólica, ele mostra todo o comunicado do bispo, tá? Muito queridos sacerdotes e fieles católicos, blá, 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 blá. E aqui ele assina, fraternalmente, Pablo Salas Antelis, bispo de Armênia, que é o local lá, a diocese, eu acho. Enfim, primeiro ele diz que o diabo sim existe, não é um mito. O culto ao demônio também existe. Ele explica, tá? Explica tudo pro povo. Mas ele também traz aqui uma autoridade que realmente é a última que ele devia trazer, que é o Francisco. Fala de Francisco aqui, que Francisco já, ó, ele fala assim, expressamente pede o Papa Francisco, cuidado com fazer tratos com o demônio, tratar com o demônio, né? Bom, então eu quero passar aqui para essa outra, que é El Mundo, um jornal espanhol, um jornal de laico mesmo, não é um jornal católico. E em 2017, abril, quer dizer, 1 ano e 3 meses depois deste, trouxe essa crônica aqui dizendo: o templo do diabo está em Colômbia, na Colômbia, rodeado de pastores alemães. Aí aqui tem uma fotografia e diz: o interior do santuário a Lúcifer criado na Colômbia. E esse aqui eu vou ler também, tá? Resulta grotesco contemplá-lo no reclinatório, ajoelhado diante da estátua do demônio. Saber que ele reza desde o fundo da sua alma para a enorme imagem dourada de olhos vermelhos acendidos, cornos e rabo, que agradece os favores concedidos e suplica por novos dons. Diz o tal Victor Damián Roso o seguinte para o pessoal do El Mundo. Eu era muito criança quando me cansei de pedir a um Deus que não me escutava. Comecei a pedir a Lúcifer uma mudança na minha vida. Ele o fez e senti uma paz interior e espiritual incrível. E vivo essa paz e interior e espiritual até o dia de hoje, afirma com convicção Vitor Damián Roso. E diz ainda: não me arrependo. O templo está vazio, diz o jornalista. O filho do diabo, como o apelidam uns vizinhos, esse policial de 42 anos, antigo policial, não é mais, né? Ele agora está ganhando muito dinheiro, não necessita ser policial. A gente sabe que policial em países da Iberoamérica não ganham bem, em geral. Policiais, certos policiais, não é? Então, ele é um antigo policial. Claro, a vida dele vai de vento em popa. Muito dinheiro o cara tem. Tem 42 anos, tinha em 2017. Casado, pai de 3 filhos. Abriu, então, o templo que está vazio só para crônica, que é esse suplemento aqui do jornal El Mundo. O forte rechaço social e os protestos diante de sua porta, que ele aguentou desde que oficiou a sua primeira cerimônia no dia 6 de junho passado, isso aqui é em abril, então 6 de junho de 2016. 6/6 de 2016. Vejam a data que ele escolheu. Não é à toa, eu acabo de me ocorrer isso aqui. Eu li e preparei tudo isso aqui que estou fazendo para vocês, mas só agora, lendo aqui, me ocorreu pensar nisso. 6/6 de 2016. 666. Um número satânico. O cara escolheu um número satânico. E nem esse autor aqui do artigo, como se chama? Salud, é uma mulher. Salud Hernández Mora, de Bogotá. Nem ela deu conta da data, do simbolismo da data em que ele oficiou a primeira cerimônia. 6/6 de 2016. Bom, diz ele, então, que o forte rechaço social e os protestos diante de sua porta, que ele suportou, que ele aguentou, desde que oficiou a sua primeira cerimônia no dia 6 de junho de 2016, aconselharam-lhe a intensificar as medidas de segurança e manter fechado o templo a maior parte do tempo. Na Semana Santa, diferentemente das seitas satânicas clandestinas, porque essa não é clandestina, que sacrificam animais e, em ocasiões, em algumas vezes, humanos, práticas que Rosso, esse cara,
condena, ele mantém-se mais alerta do que em outras épocas do ano e em silêncio. E diz: Eu nunca organizo nada para não provocar os cristãos. Esses dias eu fico vigiando. Quando inaugurei, o temor era que iam queimar o nosso templo ou jogar uma granada. Relembra ele. Se eu pudesse, nessas datas, faria um rito de oposição aos rituais católicos. Considero absurdo que as pessoas se deixem levar pela igreja depois de tantas atrocidades que ela cometeu. Lúcifer é seu melhor aliado. Se não existisse, quem iria a uma igreja se não está atemorizado? Hã, meu Deus. É simples chegar até a edificação, até o prédio. Embora já não se veja desde a estrada. Ela é tapada por uma alta vaia metálica, por como se fosse um muro metálico, tá. A leva-se meia hora pela, estrada desde a Armênia, que é a capital do departamento de Quindío, no centro da Colômbia. Entre suaves colinas verdes, fincas é como se fosse terrenos, sítios, certo? Entre suaves colinas verdes, fincas de recreio, né? Quer dizer assim, sítios, né? Sítios de fim de semana. E cafe, cafezais, Rosso levantou seu extravagante santuário, que custou $230.000 e que foram aportados, contribuição de dezenas de discípulos anônimos de Lúcifer, procedentes de várias partes do mundo. Aqui está ele, Victor Damián Rosso, levantou uma igreja com doações para adorar Satanás. Filho de um espírita e de uma pitonisa, ambos muito reconhecidos na época, na região, Victor Damião foi o único de 6 irmãos que herdou os dons dos seus progenitores e seguiu seus passos. Ele diz: Meu pai, já falecido, maldizia, fazia magia negra e também era curandeiro, ervateiro, isso é, andava com ervas, né? Essas ervas para fazer maldição. Uns iam a ele para que lhes curara a lepra, as papeiras e outras doenças, e outros porque queriam destruir as pessoas. E ele, meu pai dele, né, pai do Rosso, se vendia al mejor postor, isso é, vendia aquele que desse mais dinheiro. Tenho lembranças muito vagas quando pegava uma fotografia de alguém e metia a fotografia na boca de um sapo, e as pessoas logo diziam: Vê? Fulano de tal faleceu. Minha mãe só predizia o futuro das pessoas, lia o tabaco e o tarô. Entre os fatos que motivaram Vitor Damião a seguir o caminho de Lúcifer esteve a atitude de seu pai. E ele diz: Levavam-me para a igreja católica e o meu pai, que fazia tudo isso, era crente e se ajoelhava. Eu nunca comunguei com essa dupla moral, isso é, a moral católica e a dele, né, satânica. O, o meu é algo muito saudável, não é para acabar com as pessoas. Ao princípio, em sua família, não caiu bem a sua decisão. E diz ele, quando se deram conta de que eu ia adorar a Lúcifer, se escandalizaram, mas pouco a pouco foram assimilando. Eu fui ajudando economicamente a família, e então eles mudaram. Claro, não é? Esses são outros que se vendem al mejor postor, como usando a expressão espanhola que ele disse aqui, não é? Vender-se al mejor postor. É como você está em como chama? Leilão, aquele que dá mais, não é? Essa é uma expressão espanhola, vender-se al mejor postor. Está relacionado com os leilões, as subastas, que é como se chama um leilão em espanhol, subasta. Uma das críticas frequentes que recebe é que inventou uma seita para enriquecer à custa dos incautos.
E ele diz: é a acusação de 80% dos colombianos. Admite chateado. Me pediram que eu vá embora do pueblo, do local, que eu não sou bem-vindo na região. Pessoas me jogam para mim desde os seus carros medalhas religiosas. Outros, quando chegam na porta, começam a caminhar de costas. Outros lançam água benta. Tanto que eu mandei colocar um aviso que diz assim: se vai jogar medalhas, que sejam de ouro, e se não, que sejam bilhetes de US$ 100. E se querem que eu me vá, eu vendo a propriedade, não é? O, 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 o tal do templo de Satanás. Conta com sorna, isso é, com ironia, né? É um homem tranquilo, de modos educados, amante dos cachorros, tem dos cães, não é? Tem no jardim do templo 25 pastores alemães. Deve ser para assustar o povo, né? Cada um em sua jaula e pensa aumentar a família canina. Quanto à sua vida, não deixa de insistir em que Lúcifer foi o guia que lhe conduziu por um caminho semeado de benefícios. Eu melhorei como pessoa no espiritual, emocional e econômico. Me foi super bem, assegura. De profissão, eu me dedico ao espiritismo, mas não faço o que meu pai fazia, magia negra. Eu leio a tábua Ouija. Na verdade, essa tábua Ouija é a tábua, o tabuleiro de Ouija, né? De Ouija, que é como se diz em português. Em espanhol, Ouija, em português, Ouija. Muita gente já deve ter ouvido falar desse tabuleiro de madeira que tem um alfabeto e números com os quais se pode estabelecer um suposto contato com o espírito. A Igreja Católica desestimula, sim, proíbe, digamos, que se ande com essas coisas. Isso aqui é demoníaco, não é? É demoníaco. Mas esse cara anda com essa tal tabuleiro de Ouija. Leio o tabuleiro de Ouija. Se querem consultar um parente falecido, fazemos uma sessão de espiritismo. Nisso me vai bem. Meu pai Lúcifer, olha como ele chama o demônio. Meu pai Lúcifer me ampliou os conhecimentos. Minha fé em Lúcifer é radical. Aqui uma foto da igreja. Custou US$ 230.000. Está vigiada por câmeras de segurança. Olha aqui a cruz invertida. Ao ver-lhe prostrar-se diante da estátua, eu, a jornalista, pergunto sobre suas orações e se há mandamentos. Ele diz: rezo com as próprias palavras, mais do que tudo são agradecimentos pelo que fez na minha vida. Eu me ajoelho e dou-lhe graças, da mesma maneira que qualquer cristão faz diante de Deus. Meu Deus do céu, esse cara, ainda por cima. Ai, até perdi o raciocínio. A figura é assim porque a Lúcifer a gente vê com cachos, com cola, isso é, com rabo, com um tridente, com fogo que solta pela boca. Mas, ainda que na Colômbia o seu credo conta com seguidores, o grosso dos fiéis procede de Equador, Peru e México. Planejam levantar templos similares nas 3 nações, onde conta com 6 afiliados que estão levando a palavra. Eles chamam esses afiliados que levam a palavra de ministros, tá? Daí a confusão que houve com o governo do Petro, e o vídeo viralizou dizendo que os ministros do Petro estavam fazendo adoração ao demônio, né? Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas atuam de maneira sigilosa para que as autoridades locais não lhes cortem as asas, diz a jornalista, como pretenderam fazer com ele no início. Ele diz: organizam reuniões uma vez por mês com 200 ou 300 pessoas, invocam a Lúcifer e rezam a ele. Não fazemos nada mal, não sacrificamos animais e menos ainda crianças, como dizem. O governador atual de Quindío é um sacerdote, um padre, e nos tem feito a guerra, está fazendo a guerra, né? Está impedindo-lhes, né, de andar com esse templo. Mas me curei em salud, isso é, eu me precavi colocando câmeras de seguridade por todos os lados e podem ver o que fazemos. Precisa ele.
São milhares de pessoas em todo o mundo que creem em Lúcifer, mas nem todos saem à luz pública por medo ao rechaço. Nós cremos no amor, na liberdade, na família, no lar, na democracia e na paz. Bom, isso aqui é o tal do templo satânico que, vejam bem, em todo o mundo, tá? Não é só, ele não tem acólitos somente no Equador, Peru, México, não. Em vários outros países do mundo, em todo lugar do mundo, porque esse tipo de gente está em todas partes do mundo. Alemães e outro tipo de outras nacionalidades, não é? Então, isso aqui é um verdadeiro, ele mostrou aqui uma verdadeira sincretismo, não é? O pai ia para a igreja e ao mesmo tempo fazia esse tipo de coisa. Esse perigo. E agora temos aí uma igreja sinodal que faz esses sincretismos também, como aquela história de 2019 com a Pachamama, não é? Levada a cabo por Bergoglio. Vamos ver essa outra. La Razón, outro jornal espanhol, e traz esse artigo dizendo: o Templo de Lúcifer, lugar de sacrifício de crianças, seita ou simples lugar de culto? O fundador da única igreja luciferiana do mundo rechaça as acusações e defende sua atividade. Cada um desses artigos traz uma coisa diferente, não é? Em um lugar discreto em Quindío, Colômbia, esconde-se um edifício cheio de cruzes negras invertidas e esculturas de leões douradas. E eu digo, o que é que eu vou fazer? Vou mostrar aqui, porque eu preparei, ó. Aqui eu busquei, tá? Na Colômbia, aqui está o templo luciferino, do tal cara esse que nós de quem estamos falando, não é? Ó aqui, ó, Quindío, Colômbia, comunidadluciferina.co. Aqui, ó, eles têm até uma página. Eu nem tinha visto isso antes. Aqui, fazendo um pacto com Lúcifer. Somos a comunidade luciferina maior do mundo. Abrimos o caminho para a riqueza, o amor e a prosperidade, fazendo um pacto com Lúcifer. E essa é uma página que parece-se muito às páginas que a gente está tão acostumada a ver de gente que vende cursos pela internet, que vende, eh como chama isso? Essas mentorias e esses troços. E o método dele é muito parecido. Você veja, tem uma página aqui em que ele se vende, não é? Vende o negócio dele, igual que aquelas páginas de que eu acabo de falar, e que morrem de ganhar dinheiro enganando o povo, vendendo curso, vendendo, mentoria, caríssimas, muitas delas custam milhares de reais. No Brasil isso está bombando. E desde aqui eu já passo para vocês um alerta de que cuidado, 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 que é tudo maioria mentira. Como vamos ver aqui que esse cara também vive da mentira. Mais adiante veremos. Olha aqui, ó, como chama? Testemunhos dos que fizeram com ele os tratos com o demônio. Ó, gente com carro, gente com muito dinheiro, gente falando de felicidade na família, gente bem vestida, gente com muito dinheiro, gente que tinha uma casa pobre e mudou para o estilo de vida, quer dizer, ganhou dinheiro, blá blá blá, tá? Então, voltamos aqui. Vamos ver, ó, templo luciferiano em Armênia. Falamos do lugar nas jornais que lemos agora, recentemente. Jornais, os meios de comunicação, né, que eu li. 2015, 2016, 2017, El Mundo, La Razón e Info Vaticano. Aqui vamos ver o tal do templo luciferiano. Vamos colocar nesse modo aqui, ver se dá para ver alguma coisa. Olha, é uma finca, como diz, quer dizer, como se fosse um sítio, não é? Como dizemos no Brasil, pelo menos no Nordeste, de onde eu sou, dizemos sítio. Uma fazenda, algo assim. Então, não se vê, não dá para ver, mas é um local, distante, é um local, muito apartado, não é, distanciado, né. Enfim, aqui é a aquela foto, aqui diz até ver fotos, vamos ver as fotos.
Não, só esta. Só essa foto. Sim, só essa foto. Fechamos, volta pra cá. E é isso. E aí tem gente que dá a opinião aqui, ó. Resenhas. Vamos ver as resenhas. Deus perdoa os que não sabem o que fazem. Tomara que quando seja o juízo final se arrependam. Ocorre que a pessoa não pode se arrepender no juízo final, tá? Esse aqui tá equivocado. O arrependimento tem que ser antes, até a hora da morte, porque depois não funciona mais. Olha como as pessoas estão enganadas com relação às coisas as 4 últimas coisas. Eu vou trazer um vídeo falando das 4 últimas coisas. Aqui, mais um, diz: prejudicaram o nosso país lindo com essa coisa, e por certo, nós queremos a Deus. Alabado seja Jesus, bendito seja Jesus, ou. Bom, em espanhol se diz alabado, e essa pessoa escreveu até errado, é com B. Perdoai, Deus, eles não sabem o que fazem. Como disse um grande, perdoai, Senhor, não sabem o que fazem. E aqui as pessoas vão falando, só tem nota baixa. Bom, vamos ver essas notas baixas, notas altas. Quero ir, mas o lugar não dá bem, é muito longe, não é? Não entendo muitos comentários sobre Deus. Eu creio em meu Senhor Lúcifer. Olha o que diz esse. Cada um tem suas crenças. Há que respeitar, é necessário respeitar. Enfim, isso é o que tem o Google para mostrar sobre isso. Volto para onde eu estava. Aqui, ó, em um lugar discreto lá. É a igreja luciferiana única no mundo cujo acesso está limitado aos membros da associação, um seleto grupo de umas 1000 pessoas, muito bem selecionadas. Claro, eles selecionam os que têm dinheiro. E de países como França, como eu disse, ou Alemanha. Todos os membros são gente de fora, para evitar problemas com a comunidade. Cada mês se celebram 2 ou 3 regiões para falar, debater, adorar e rezar a Lúcifer. Na entrada, são recebidos por membros da organização que vestem uma roupa que parece um cono morado. Um cono morado é um cone, né? É um cone morado, aquela cor púrpura, aquela cor que se usa durante a Semana Santa, tá? É o que apareceu no vídeo inicial que eu coloquei para vocês. Cono morado é isso, tá? Muitos dos convidados decidem levar uma máscara para não ser reconhecidos e preservar seu anonimato. À cabeça de tudo está Hector Lodônio, que se autodenomina o enviado de Lúcifer à Terra. Hector Lodônio, gente, é o mesmo cara esse aqui, que tem esse pseudônimo Rotho, como é mesmo? Victor Damian Rotho, aqui. Essa aqui é um fast check, um fact check chamado fast check. Colombiano, parece, porque estavam dizendo que circulou nas redes um vídeo que mostraria funcionários do governo colombiano, do Petro, né? Em que estariam no templo satânico. Então, esse fast check qualificou esse conteúdo de enganoso. Não eram os funcionários do Petro. É porque confundiram a palavra ministro de um órgão governamental com a palavra ministros de um culto, que é o caso desse culto demoníaco que denomina as suas autoridades de ministros. O que mais? Deixa eu ver. Procede de uma família de espíritas, não é? O tal Hector Lodônio, alias Victor Damian Rotho, ainda que a ele não lhe importe que o taxem de feiticeiro ou curandeiro. Fundou a Associação Templo Luciferino Sementes de Luz, faz 4 anos. Bom, como isso aqui é de 2019, sim, foi em 2015, a gente viu aqui. Faz 4 anos e inaugurou o templo um ano depois. Desde o primeiro dia sofreu ameaças das autoridades. Agora, no momento em que acusam de fazer rituais e sacrifícios de animais e humanos, ele decidiu dar a cara, isso é, aparecer. Em uma entrevista concedida ao diário colombiano El Tempo, Londônio defende a legalidade da sua criação, nega todas as acusações, explica que as atividades que ali se realizam são as que podem fazer em qualquer encontro entre cristãos.
ainda que em lugar de Deus se adora a Lúcifer. Londonio, ou Rotho, explica que a Associação Templo Luciferino Semillas de Luz conseguiu já mais de 1.000 seguidores e que fazem até 3 encontros mensais que realizam para adorar o Anjo da Luz. Sobre os rumores e comentários negativos sobre o que supostamente ocorre dentro do templo, ele explica que uma das razões pelas quais os membros são pessoas do exterior, da Alemanha, da França, de outros países como o México, né, Peru, é para evitar os comentários negativos sobre o que ali fazem. O fundador do templo não entende a perseguição a qual lhe estão submetendo as autoridades. Esse lugar não está aberto ao público. Não entendo por que querem fechá-lo, se nem sequer está aberto. Ademais, indica que não pode entrar qualquer pessoa, que existe um processo de seleção exaustivo. Claro, o processo de seleção, digo eu, deve ser para gente que tem muita pasta, muito dinheiro, para que não se transforme em um lugar cheio de desadaptados. Um dos argumentos do governador é que não se pode amparar na liberdade de culto o sacrifício de pessoas ou animais, algo que não ocorreu nunca, diz Londonio. Devido à gravidade das acusações, ele decidiu aparecer. Se estivesse na ilegalidade, ou se eu tivesse criado isso para ser algo ilegal, eu não sairia à luz pública, me esconderia. Para acabar com os rumores e as acusações falsas, o fundador do templo confere normalidade ao que ali se faz e diz: fazemos a mesma coisa que quando uma pessoa vai a uma reunião de cristãos ou católicos. Olha, gente, o desplante, como é que eu diria em português? A cara de pau desse cara. Cara de pau desse cara. Bom, com a diferença que falamos de Deus, mas de outro, do outro, que para nós é Lúcifer. Nos, nos baseamos na Bíblia, na qual encontramos que Lúcifer é bom e que a história foi tergiversada, o que ele já tinha dito aqui anteriormente em outro artigo que eu li. A história foi tergiversada. Cuidado, gente, também com essa coisa de pensar que tudo foi tergiversado. Não tudo, tá? Não tudo foi tergiversado. E eu digo isso, alguém poderá pensar, mas Helga, isso é óbvio, você não devia dizer isso. Não. Eu tenho encontrado gente que qualquer coisa já está indo nessa onda de canais do YouTube que diz que tudo foi tergiversado. Não tudo. Não tudo. Então, aqui, por exemplo, nesse caso, ele diz que o fato de que, para ele, Lúcifer que é Deus, ele foi enganado pela história, não é? Houve uma tergiversação da história. E isso é falso. E diz ele: nós nos reunimos para isso, falamos disso, debatemos um tema entre todos. Não acontece nada mais. Simplesmente oramos, mas a Lúcifer. Aqui não fazemos satanismo. Ele continua dizendo que não é a mesma coisa. E querem enquadrar-nos nisso, no satanismo. A mim me tem que demonstrar que eu sacrifico animais, crianças e que pratico a anarquia, que conspiro contra o Estado, ou que estou em rebelião, concluiu. A imagem que a associação dá na sua página web é bem diferente, diz aqui o La Razón. Acabamos de ver a página web, não é? Não sei se é a mesma hoje que era naquela época. Tudo que se vê nela segue os padrões das milhares de seitas disseminadas pelo mundo. Estrutura piramidal, a contribuição econômica, devoção, secretismo, isso é, segredo, e grandes promessas que se conseguem através da magia negra e pactos com o diabo. Assim, prometem conseguir riqueza, dinheiro, poder, fama e beleza. Além disso, advogam por conseguir uma nova ordem mundial e explicam as características necessárias para poder fazer parte da associação. Templança, isso é, uma pessoa templada, uma pessoa, calma, né? Corajosa, valente, orgulhosa, vaidosa, soberba, ambiciosa, valente, ousada, amorosa e que tenha fé na causa e na doutrina luciferiana. O nosso Pai necessita homens e mulheres que comprometam-se de coração a segui-lo e adorá-lo, e ele, a cada um, lhe dará o seu, de acordo com os talentos de cada qual.
Todos seremos protagonistas da nova ordem mundial. Venceremos na grande batalha do Armagedon e reinaremos na Terra. Diferentemente dos seguidores de outros deuses, nós não passaremos calamidades, poderemos comprar, vender, comer e dar de comer aos nossos filhos, porque teremos a insígnia sagrada do Apocalipse. Enfim, o cara não diria louco, eu acho que realmente é um satanista, diz que não é, mas é. Ademais, é um embaucador, como dizemos em espanhol, um enganador. Agora, o Infobae, outro meio de comunicação que não é católico, é um meio, não sei se existe no Brasil, o Infobae, mas está em vários países da Iberoamérica, Argentina, Colômbia, Espanha, México, Peru, tá? E eu vejo muitas notícias sobre economia nesse jornal, mas vamos ver o que diz aqui, este artigo de Jorge Cantillo, em setembro de 2019. A insólita batalha na Colômbia entre um sacerdote governador e o templo do filho de Lúcifer. Aqui, gente, de qualquer forma, caminhar entre essas matérias é interessante porque, como eu mostrei, essa de 2015, 2016, 2017, essa 2019, essa também em 2019, e vem trazendo mais dados, porque vai passando o tempo, os anos vão passando-se e coisas ocorrem. Aqui você tem, por exemplo, mais uma fotografia. Na verdade, é um vídeo inaugural do templo luciferino Semias de Luz, Sementes de Luz. E quem quiser ver depois, aqui está, busquem no Infobae por esse título para ver o vídeo, porque eu acho que não fica legal eu colocar aqui, porque pode ser que me dê problema com o YouTube. Em dezembro de 2015, e nós vimos aqui no primeiro artigo, Info Católica, uma insólita história saiu à luz na Colômbia. Haviam aberto um templo para adorar o diabo em um dos lugares mais católicos do país. Esse lugar, chamado Associação Templos Luciferinos Semias de Luz, é dirigido por Héctor Londoño, que se faz chamar Víctor Damián Rosso, o filho de Lúcifer, uma polêmica personagem a quem alguns catalogaram como um estafador. Estafador é um enganador, pode ser um ladrão, é uma pessoa que engana os outros, não é? Alguns o catalogaram como um estafador e outros o seguem como um verdadeiro guia espiritual que promete fortuna e bem-estar por entregar a alma ao diabo. Hoje, esse templo luciferino está no meio de uma batalha legal para poder seguir existindo, na qual tem como contendor, isso é, a parte contrária, um sacerdote, Carlos Eduardo Osório Buriticá, quem, no mesmo ano que começou a funcionar esse lugar de adoração ao diabo, foi eleito governador de Quindío. Então, o sacerdote, o padre, é, nessa época aqui, 2019, governador do local do departamento de Quindío, onde Lúcifer erigiu seu templo. Desde então, o sacerdote governador e o bruxo luciferino livram uma disputa entre demandas e decretos que pretendem acabar com as práticas esotéricas que se levam a cabo no templo Semias de Luz. O tema escalou tanto que no mês passado o governo nacional colombiano viu-se forçado a intervir, nomeando por meio de um decreto uma governadora ad hoc para tratar do caso, já que o sacerdote Osório se encontra impedido por ser uma das partes na disputa. Ele é uma parte interessada, não pode ser, então, aquele que vai decidir. Então, colocaram aqui uma governadora ad hoc. Quer dizer, alguém que substitui o governador, porque ele, como é parte, não pode. Ad hoc, isto é, para esse caso específico. Beatriz Lorena Rios Cuellar, funcionária do Departamento de Assuntos Religiosos do Ministério do Interior, foi a encarregada de definir o pleito jurídico, no qual, em um Estado laico, como constitucionalmente é a Colômbia, tem matizes entre o respeito pela liberdade de culto e a proibição das práticas satânicas explicitamente delimitada na Constituição e na lei. A expectativa pelo veredito final é grande, mas em um país tão católico como a Colômbia, onde ter um templo dedicado à adoração do diabo era algo impensável, há apenas alguns anos.
Semilhas da Luz está situado em Quimbaia, um pequeno município de Quindio, com uma profunda tradição católica. Para chegar a ele, é necessário ir fora do município, em uma finca, em um sítio, né, em um terreno de propriedade de Victor Damián Rosso, que tem 2 casas, vejam isso, 2 piscinas, o cara tá rico, e ao fundo a construção de fachada branca com uma grande porta negra no meio, preta no meio, de 2 grandes cruzes invertidas. Já vimos a porta, a foto, da entrada, não é? Aqui é dentro, o templo, dentro. A história desse macondiano lugar gira em torno de Héctor Londônio, que é o nome dele, real, né? Nome real de Victor Damián Rosso, um filho de xamã, não sei como é que diz em português, oriundo de Armênia, capital de Quindio, que começou a fazer-se conhecido por publicar nas redes sociais seus serviços de bruxo e espírita. Ele diz aqui, macondeando lugar, diz o autor do artigo, em referência a Macondo, que era o pueblo, o povoado daquela de 100 anos de solidão do escritor colombiano também. Agora me vai desaparecer o nome da cabeça agora. Eu li esse livro, inclusive, quando eu era bastante jovem. 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Márquez. Macondo era um lugar, pois, como meio, hã, estranho, não é? Enfim, esse filho de Lúcifer garante que foi criado sob a tradição católica e, embora seus padres fossem xamanes e espíritas, nunca renegaram do Deus cristão. Vejam, que absurdo, mais uma vez aparece isso aqui. Os pais dele juntavam as 3 coisas: xamanismo, espiritismo, cristianismo, bruxaria, num sincretismo perigosíssimo e totalmente proibido pela Igreja Católica. Em diferentes entrevistas e vídeos que se podem encontrar no seu canal do YouTube, narra que o seu caminho como líder espiritual começou igual que o dos seus pais, trabalhando como espírita, mas alternando com todo tipo de trabalhos mais cotidianos que realizava para conseguir o sustento, como nos armazéns de calçado ou vendendo roupa. Vejam, o cara teve um passado pobre. Tá rico nadando em dinheiro graças ao pai dele. Ele diz que é filho do demônio. Em um sonho, vi Lúcifer como um grande anjo negro que me disse: Tu vais estar para grandes coisas, para engrandecer ou aumentar a irmandade dos meus filhos, para organizar o exército dos filhos de Lúcifer, afirma em uma entrevista para Vice, uma das primeiras que ele concedeu. Estou aqui na Terra para ganhar almas para Lúcifer, para esse grande Deus. Eu sou o escolhido, diz em outro vídeo que subiu na sua página de Facebook. Para Victor Damián, sua missão consiste em enfrentar a Grande Rameira, como denomina a Igreja Católica. Olha, olha aí. E com esse fim promete fama, fortuna, sucesso no amor, nos negócios, às pessoas que aceitem ser parte de um ritual satânico para entregar-lhe sua alma ao diabo. Esses rituais também ele os publica por meio do YouTube, Facebook e incluem o uso de estrelas de Davi. Olha aí, de quem é que ele é? Irmãozinho? Ah, fogo, incenso, orações e nos quais não realiza no templo sacrifícios de animais, não realiza. Mas a polêmica ao redor desta particular personagem é feminino, não é? Não somente parte da sua devoção a Satanás, mas porque muitas das coisas que promete ou publica resultaram ser falsas. Aqui está o que eu disse que eu ia comentar com vocês. Sobre isso, escreveram muitos artigos em La Crónica del Quindío, que é um jornal, né? Principal jornal da região, que seguiu Victor Damián Rosso e seu templo luciferino desde o momento em que conheceu sua existência. O jornal fez um segmento. Aí, por exemplo, publicaram histórias nesse tal La Crônica del Quindío, publicaram histórias de pessoas que saíram com o filho de Lúcifer, afirmando que depois de entregar sua alma ao diabo receberam fortuna ou curaram a saúde, mas que depois revelaram ao meio de comunicação
a esse meio de comunicação, que receberam dinheiro por dar essas declarações. Tal é o caso de Ernesto Lopes Araque, um homem que, depois de perder as 2 pernas, vive pedindo a caridade das pessoas em um semáforo de Armênia. Ele aparece junto a Victor Damian em um dos vídeos no Facebook, afirmando que seu nome é Juan Carlos e que, depois de entregar sua vida a Lúcifer, o Senhor Obscuro lhe entregou fortuna e curou-o de suas doenças. Mas depois se soube que o líder luciferino pagou a esse homem, a este Ernesto, que se fez chamar Juan Carlos, por esse vídeo pagou 130 mil pesos, isto é, $39. Essa mixaria, como se diz na minha terra. Ademais, por Facebook é onde mantém os perfis ativos sob o nome de Vitor Damian Rose. Publicou fotos de viagens pelo mundo, como a Muralha China, Las Vegas, afirmando que Lúcifer lhe trouxe luxo e riqueza, onde também se observam iates, carros luxuosos, mulheres armadas, fotos que ele mesmo aceitou reconhecer, não é? Que são montagens para a imprensa. Ha, ha, ha. E aqui, mais uma vez, eu digo: tudo mentira, tudo mentira. Esse pessoal aí que está vendendo cursos pela internet, muitos deles alugam limousines, alugam iates, alugam todo tipo de coisa, casonas maravilhosas, para fazer essa encenação, né? E cobrar o seu dinheirinho para aprender com eles a fazer seja lá o que for. E ganhar dinheiro como eles ganham, tudo mentira. Ainda assim, Victor Damian Rosso continua promovendo seus serviços como bruxo e seus rituais luciferinos para engordar o exército do diabo, como ele mesmo chama. Diz que a sua atividade é completamente legal, que sua igreja está registrada na Câmara de Comércio como a Associação Semillas de Luz, que o templo foi construído em prédios que estão em seu nome e graças a doações dos fiéis, e que continuará abrindo suas portas 2 vezes ao mês, como vem fazendo já há 4 anos. Mas o sacerdote Carlos Eduardo Osório é um reconhecido sacerdote católico de Quindío, teólogo, filósofo, tem mestrado e doutorado em Direito Canônico da Universidade Javeriana de Bogotá e está há mais de 30 anos trabalhando na igreja. Em 2015 foi eleito governador do departamento, cargo ao que aspirou, recolhendo assinaturas, mas para o qual também contou com o respaldo do Centro Democrático, partido liderado pelo ex-presidente e senador Álvaro Uribe Vélez. Muitos aqui já sabem quem é Álvaro Uribe. Desde sua tomada de posse em 2016, ano em que o templo luciferino Semillas de Luz abriu suas portas oficialmente ao público, o sacerdote governador denunciou que dito lugar não conta com a permissão da lei para oferecer serviços religiosos e que, embora Colômbia seja um estado laico, não podem eles amparar-se na liberdade de culto, porque não o são. Não o são. Não são o quê? Isso não é um culto como um culto qualquer que seja, admitido, não é, pela Constituição do país. A primeira dificuldade que tem o templo é que foi construído sem as permissões requeridas para esse tipo de obras, algo pelo qual poderiam impor-lhe uma multa de até $17.773. E é mais uma foto. Nesse processo, no qual busca fechar definitivamente o templo por não ser uma prática religiosa, aceita pela Constituição, o sacerdote governador declarou-se impedido há já 3 anos para iniciar as ações legais e procedimentais correspondentes à cancelação da personalidade jurídica. E, assim, o registro mercantil respectivo da existência e da representação legal da sociedade, sem ânimo de lucro. O caso reviveu por causa de um decreto do ministro do Interior, entidade que, entre outras coisas, regula as atividades religiosas das igrejas na Colômbia, no qual se nomeou a governadora, que a gente já vimos, não é? Governadora ad hoc para o caso. Os argumentos do sacerdote governador amparam-se em uma sentença da Corte Constitucional que afirma: embora o Estado
está obrigado pelas normas constitucionais a permitir que os fiéis das distintas religiões tomem parte ativa nos ritos próprios das suas crenças, sem obstáculos nem impedimentos, os agentes estatais não podem permanecer passivos diante de situações que, desbordando o curso razoável das cerimônias religiosas, impliquem dano ou ameaça à vida, à integridade pessoal ou à dignidade dos concorrentes, isto é, das pessoas que fazem parte, ou de terceiros. Isso é um absurdo, não é? Que as nossas constituições admitam distintas religiões, porque só existe uma religião verdadeira, a única que salva, e é a católica. E por isso é tão odiada, porque gente como este homem que ama o mal, com M maiúsculo, quer estar bem longe dela. Nessa sentença, a corte, isso é, o tribunal, fala explicitamente do fanatismo religioso que pode conduzir ao flagrante perigo dos próprios integrantes de uma coletividade de crentes ou os ritos satânicos que causam grave prejuízo à integridade física e moral dos circunstantes, não estão compreendidos dentro da liberdade de culto. Ante essas situações, Roso afirma que continuará com suas práticas, que o seu templo não incorre em fanatismo, nem em rituais que incitem à anarquia, à desordem ou que prejudiquem as pessoas. Diz que o tema das permissões de construção está solucionado e que em um estado laico como Colômbia seria muito grave que não se respeitassem os direitos de quem comungam religiões distintas da cristã. Assim, esse xamã e bruxo, autodenominado filho de Lúcifer, continuará ganhando almas para o exército do diabo, até que o Estado colombiano defina de uma vez por todas quais são os limites da liberdade de culto que garante a sua própria Constituição. Temos que, pelo menos eu vou, rezar depois disso aqui, porque isso aqui é pesado, é pesadão, viu? É pesado. Que mais? Mais um, novo. Num templo de adoração satânica na Colômbia, funcionários do governo realizaram um evento para outorgar medalhas a adoradores satânicos de alto nível. Isso aqui é exatamente uma mentira, não é? Esse e-mail aqui, chamado pravda.es, não sei porque tem esse nome, se está relacionado com alguma coisa russa, Pravda, enfim. Mas eles fazem exatamente aquilo que eu falei em algum momento. De confundir as palavras ministro aqui com o ministério como órgão de um governo, que seria o governo do Petro. Enfim. Então aqui, vamos ver de qualquer maneira o que eles disseram. Esse tipo de eventos e prêmios já não se celebram em segredo e agora são uma prática generalizada. As máscaras estão caindo. O que antes se ocultava nos rituais agora se exibe à plena vista. Quando os funcionários governamentais honram abertamente a quem se alinham com a inversão, revelam não só a quem servem, mas também que esse sistema tem estado alimentando a humanidade desde sempre. Esses rituais refletem a verdadeira moeda do sistema, não é papel, é a energia colhida dos inocentes, dos quebrantados, dos quebrados, não é? Dos feridos e dos inconscientes. Prospera quando o espírito se corta, quando o Cristo interior se esquece e quando aceitamos o espetáculo como algo normal. Na verdade, o fato de isso aqui não ter sido um ritual satânico para os funcionários do governo do Petro, nós sabemos que muitos desses chefes de governo e de estado fazem rituais satânicos, sim, sim, inclusive à plena vista, como nós sabemos, com as Olimpíadas, com todas essas reuniões. Por exemplo, eu trouxe o vídeo da inauguração do túnel de São Gotardo, eu tenho o vídeo aqui no canal. Eles fazem isso. Agora, aqui na Espanha, estes 6 acidentes de trem, as pessoas aqui estão falando que isso foi ritual satânico, oferecimento de vítimas a ao Deus deles, desses políticos. Eu não duvido nada. Não duvido não, eu sei que é assim, a gente sabe. Existem já por aí muitas provas. Aquele Chávez, né, fazia rituais satânicos. Aqui, no Instagram, de novo, templo satânico com respaldo oficial?
Mais um que relacionou com o governo colombiano a coisa, não é? Não é assim, já sabemos, eu já esclareci. Vamos aqui, isso aqui já vimos, é a página dele, isso aqui já vimos, e esse aqui também já vimos tudo. Então, o último é a entrevista que ele deu ao Vice, e eu vou trazer em outro vídeo, se vocês quiserem, porque eu também não quero, eh, encher com um assunto só, porque às vezes as pessoas nem gostam. Então, se eu fizer também darei um espaço de uma semana ou mais para trazer o vídeo.